Hoje nós vamos iniciar uns estudos de perspectiva aérea. O que seria isso? A gente pode trabalhar a perspectiva além do traçado, né, do traçado regular, como também pelas cores. Esse trabalho aqui é uma imagem da Rua São Clemente, é uma pintura de 1880, e que nessa época a gente vai ver o uso bastante assim de vistas mais longas, né? A gente pode trabalhar com essas ideias da perspectiva aérea. Eu peguei aqui também um centro histórico do Rio para a gente criar uma ideia próxima disso. Então, o que seria a perspectiva aérea? De alguma maneira, a gente faz elas quando a gente começa nossos estudos de aquarela. A gente trabalha essa perspectiva com camadas. A gente pensa nas camadas, né? Vai começando com uma camada mais clara, quando a gente pensa naquelas montanhas, né? Num exercício que lembra um pouquinho as montanhas, a gente faz aquelas camadinhas, deixa secar, né? Tira aqui aquela linha, deixa secar e cria uma nova camada e mais uma outra camada. Então, só pra gente lembrar quem é isso, eu vou fazer aqui devagar. E ao mesmo tempo eu vou só retirar essas tonalidades que eu achei ela tão bonita essa imagem que eu vou pegar aqui um pouquinho da paleta dela. A gente tem um ocre aqui, ó, que vai dar essas ideias desses terrosos meio amarelados pra cá. A gente tem um azul que pode ser o cerúleo, quem tiver, pode ser... Aqui eu peguei um cobalto, mas pode ser um azul ultramar também pra usar. Aqui, só para abaixar. Os verdes dessa imagem vão acabar saindo da mistura do ocre com o cobalto, ó, que tem uns esverdeados aqui, ó, que bonito que dá. É uma coisa um pouco mais fria, um verde mais friozinho, que também ajuda a dar essa perspectiva, e se precisar esquentar ele, é só botar um pouco mais de ocre, ó. Então a gente aqui tem duas variações tonais mesmo que funcionam bem. Ó, só pra gente continuar aqui a nossa camadinha. Aí a gente vai trabalhar aquela transparência, ó, de camadas, de sobreposições, para criar as distâncias. Né? O conceito mais simples da ideia é esse, né? Aí a gente vai esperar uma aqui para fazer uma mais escura. Aqui o que a gente tem? Além dessas tonalidades que estão regendo essa imagem, a gente tem um tom um pouco mais quente, né? Um rosado aqui, alguma coisa assim, que a gente pode misturar com o ocre também, que dá essa tonalidade aqui para os edifícios, né? Uma coisa até bem mais clara, ó, com bastante água. Então a gente pode tirar um traçado assim, ó, desses tons, e até achar uns cinzas depois para jogar aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pensar no traçado regular que tem aqui da perspectiva, ó, que isso aqui é um bom ponto de estudo, e aqui o ponto de fuga tá aqui, esse aqui tá aqui na frente, tá no meio, né, tá bem no meio do trabalho, aqui já tá na ponta, ó, e a gente tem todo esse desenho de cá. E vamos pegar as cores, porque essa é uma imagem preto e branco e essa é uma colorida mais ou menos da mesma época, então só pra gente ter um pouquinho de cor, por isso que eu peguei essa imagem de cá. E vamos fazer alguma intervenção também, um céuzinho mais colorido, alguma coisa assim para ficar mais interessante. Nosso foco de estudo vai ser essa imagem de cá, tirando a paleta dessa. Então a gente vai criar um híbridozinho com as duas imagens, tá? E aqui eu peguei também essa imagem por conta das cores dos prédios, que deve ser uma coisa parecida com essa. Quando a gente tem uma foto preta e branca e quer chegar a uma ideia próxima, dá para poder pegar uma imagem colorida da época que seria uma pintura, né? Então a gente consegue ali fazer uma relação. Aqui é uma cena da Avenida Rio Branco, lá no início da avenida. Então vamos lá, só pensar um pouquinho aqui na perspectiva. Então nossa aqui, ó, onde é que tá o nosso ponto de fuga? Tá mais ou menos aqui, ó, onde tá a linha do horizonte, ponto de fuga, ele vai estar nesse momento aqui da imagem. Vai estar aqui. Ó, bom, o que eu vou traçar, ó? Eu vou começar a achar essa saída aqui. E aqui pra baixo da rua, onde é que tá aqui? A fuga tá mais ou menos por cá, nessa calçada. E os prédios, mais ou menos pra cá, assim. Um pouco mais aberta aqui na frente. E aqui. E aí a gente vai fazer esse primeiro, ó. Fazendo assim, fica uma coisa mais fácil de traçar aqui.
Depois tem todo o desenho. Aí aqui, ó, vai ter uma linha meio reta, desce aqui, que continua reto, e depois, ó, o resto do prédio já tá pra cá. O que a gente vai ter são essas firulinhas aqui do telhado, os desenhos, os detalhes. Isso não precisa entrar na fuga, tá? Isso aqui vai ser só um desenho depois que vai vir por cima. A fuga, ela vai estar dando mais ou menos o tamanho, mas o detalhe não precisa entrar, é só a linha aqui. Então, depois a gente vai colocando os traçados outros aqui, ó. E aqui, e o prédio, vai vendo a altura. Então, seria isso aqui. O primeiro ponto de estudo é isso de cá. Então, é isso que a gente vai fazer nessa parte aqui de baixo. Vamos traçar aqui, mais ou menos, aonde está a linha do horizonte. E agora, eu vou usar esse movimento aqui da esquina daqui, mais ou menos numa altura, para eu começar aqui. E aqui para baixo. Esse pedaço da avenida. Então, aqui eu tenho esse prédio lá no fundo. Aqui eu vou ter um outro prédio, vai seguir aqui, ele tá cheio de desenho, dessas firulinhas aqui. A gente não vai fazer todos os desenhos, vai trabalhar só um detalhe. E aqui. E agora tem esse maior aqui. Que vai chegar mais aqui na frente. Depois a gente acerta a calçada. Ele parece que tem um cucuruto aqui. E aqui tem uns balaústres, uns desenhinhos assim. Nessa época, a arquitetura que estava vigente na nossa época aqui foi a arquitetura eclética. O que aconteceu com o Rio de Janeiro? Eu acredito que a mesma coisa tenha acontecido com São Paulo, o que aconteceu em Buenos Aires, o que aconteceu em Santiago do Chile, que tem mais ou menos a mesma arquitetura de um momento muito próximo. As nossas capitais, né, da América Latina estavam começando a se organizar para parecer um pouco mais civilizada, com a ideia, né, com essa ideia de civilização que vinha de Paris. Então, quando Paris fez a reforma com o Barão de Haussmann, que era o até então lá, né, acho que era um governador vigente, né, da época, que tirou uma cara meio medieval de Paris, ele fez uma reforma que trabalhou vários estilos ao mesmo tempo, e esses estilos eram aplicados dentro do no momento ali o estilo eclético é meio que assim, por exemplo, eu vou fazer um teatro. Então, o que eu posso colocar como enfeite para um teatro? O teatro eu posso encher de colunas, cheia de volutas, posso desenhar bastante coisa, porque o teatro é a casa da fantasia, e eu vou fazer bem enfeitado. É a ópera, é tudo uma ideia que eu posso criar um exagero de detalhamento, porque não tem problema, né? É a festa, então vai combinar. E aí você tem um teatro super delicado, cheio de desenhozinho. Mas aí eu tenho um banco que vai ficar próximo. O banco não pode ter essa cara festiva do teatro. O banco tem que ser uma coisa séria. E aí a arquitetura do banco, ela vai ser uma coisa mais austera. Então, o que esses arquitetos tinham em mãos? Eles tinham praticamente a ideia toda
de história da arte, né, já criada, a ideia toda da arquitetura, na verdade, né, não é da história da arte especificamente, é da arquitetura ali, já colocada, já usada, já pensada e aplicada, e eles só replicaram em cima das ideias que eram necessárias para o trabalho deles. Então, deu muito certo, né? Essa arquitetura é admirada, a gente acha bonita a cidade, ela tá lá de uma maneira neoclássica, essa reforma não acontece na mesma época que acontece conosco aqui, ela é anterior, mas chega pra gente depois, né? E aí a gente tem a mesma ideia de reforma, de tirar uma cara colonial, a gente não tem o medieval, mas a gente tem o colonial, que seria essa ideia do passado. Então, trazer a modernidade para a cidade do Rio de Janeiro era tirar essa cara colonial que ela tinha. E essa cara colonial vai ser feita ali, né, com essa reforma do Pereira Passos. Ele é que vai estar dando esse início aí para uma série de reformas que a cidade sofreu. E dentro dessas reformas a gente teve a destruição do Morro do Castelo, teve aumento da praça, assim, a Praça da Cinelândia, né, ficou grande, virou, a Praça Floriano Peixoto o nome da Cinelândia. E dali a gente tem o Teatro Municipal, tem a Biblioteca Nacional, tem o Museu de Belas Artes, vai ter uma série ali de instituições ali sendo reformadas ou criadas com esses estilos de arquitetura que são os estilos vigentes na época, que a gente chama de eclético. A gente vai ver o emprego assim de colunas gregas, mas aí dependendo do que for o estilo, né? Aí a coluna grega vai andar junto, por exemplo. Num teatro, a gente pode botar uma coluna jônica, que é aquela coluna cheia de floreios. Mas aí num banco, você vai ver a coluna que vai ser empregada é a coluna mais simples. Então, vai ter isso também. E aí a gente vai ver a dórica. A dórica é a mais simples. Aliás, a coríntia que é a mais desenhada, né? Tem a dórica, a jônica e a coríntia. A coríntia que tem mais um desenho. E aí isso aí vai marcar essas ideias de época, de arquitetura. E não só aqui no Rio. Ela vai marcar em vários locais. Porque é o que vem, né, dessa modernidade parisiense. O que eu acho uma pena, assim, porque a gente aqui destruiu quase tudo que tinha nesse momento. A gente tem um costume de destruir o passado como se fosse marca de um progresso. Ao invés da gente segurar esse passado e aprender com ele, a gente destrói. E isso não é uma coisa nova, né? Isso, uma vez eu fui numa exposição do Moreira Salles, tinha lá uma observação de um escritor dessa época aqui, dessa reforma. Ele já estava dizendo que a gente já tinha o costume de destruir o passado, ao invés de segurar ele para colocar o progresso. Nesse momento, o progresso eram essas reformas que estavam sendo feitas aqui. A Rio Branco já passou por outras, né, diversas reformas, e muitos desses palacetes já desapareceram. Outro bairro que também, assim, é o que mais tem ainda no Rio, mas é o que também sofreu bastante reforma, mas é o que segura um pouco mais esse passado arquitetônico que a gente tem, é Botafogo, que tem muito palacete e é o que dá para estudar, assim, jardinagem, algumas cenas da antiguidade nossa, assim, né? Desse passado do século XIX, início do século XX, consegue ter uma ideia de como foi através das casas e palacetes de Botafogo, que era é o bairro que mais preservou. E a gente vai perdendo, né? Isso não é legal, porque é uma perda. E qual é o problema de você não perder? Isso que eu fico me indagando, assim, qual é o problema de deixar aqui esse passado e a gente botar ele pra frente, né, assim, isso aconteceu, existiu, mas a gente agora quer uma coisa nova. Então, não precisa destruir, é só
coexistir. Eu acho que isso aí a gente peca muito nisso aí. Mas enfim, alguns lugares a gente ainda tem. Por exemplo, uma marca desse momento colonial nosso é mais ou menos lá a Praça 15, né? O passo ali na frente. Aquilo ali é uma arquitetura colonial. A Cinelândia já é essa arquitetura eclética que a gente vai ter. Porque tem vários estilos reunidos num ponto só. O nosso próprio... A ideia de transformar a cidade do Rio em uma mini Paris, assim, foi tão perseguida que o próprio Teatro Municipal, ele passa por um concurso, né, para saber quem vai dar a cara ao novo teatro, vai fazer tudo direitinho. E o primeiro lugar mesmo não ganha. Aliás, ele ganha, o primeiro lugar ganha, mas não é construído. Quem foi construído foi o projeto que deu a ideia de que ele é parecido, é uma mini réplica da Ópera de Paris. O nosso teatro é muito parecido mesmo. Acho que teve uma mescla das duas ideias, né? E aí, assim, a gente tem o nosso teatro municipal. Bom, o que eu fiz? Eu peguei a foto aqui, né? E a gente foi conversando um pouquinho sobre o estilo arquitetônico dela aqui. Eu não sei exatamente que prédios são esses. Eu não sei se eles existem ainda de alguma forma. E aí, eu também simplifiquei um pouco os desenhos, né? Não deixei aquilo, ficou com uma cara mais de ilustração. Eu acho que fica interessante. Ficar igualzinho não é nem o objetivo aqui do nosso estudo. Mas é a gente pensar em como fazer essa perspectiva, mesmo que eu não tenha o domínio do desenho da perspectiva, ela funcionar nas cores que eu vou aplicar daqui para cá. Então, se a gente perceber aqui, o artista que trabalha essa imagem, ele bota lá atrás um azulado e vai chegando com esses tons mais claros aqui na frente. É o que a gente vai fazer aqui agora. Então eu vou pegar o meu azul cobalto, que pode ser um azul cerúleo, que pode ser um azul ultramar, o azul que tiver, porque nesse caso a gente não vai estar trabalhando com variações de azul. A gente vai estar saindo de um azul mais frio e entrar num tom mais quente. Então a gente vai estudar essa variação. Eu vou jogar no céu, aqui, para ele me dar essa sensação. Aqui, tá no céu. E aonde mais? Pra cá também. No próprio prédio. Então esses prédios daqui de trás e esse movimento aqui da frente eu vou jogar, aliás, aqui todo eu vou deixar ele nesse tom mais azulado. Vamos deixar ele lá atrás. E aqui quando eu for chegando aqui na frente eu vou aplicar aquela misturinha que foi um pouco de ocre bem diluído com carmim. Meu carmim é muito forte, tem que ser muita água, viu? Para poder ele ficar bem diluidinho. Senão vai dar um rosado estranho ou um laranja muito intenso. Não é isso que a gente quer. A gente quer um tom, ó, quase apagado assim. Pra dar essa primeira camada, ó. E aí eu dou em todo ele. Aqui que é branquinho, a gente deixa um pouco mais. Só tirar esse borradinho de violeta que aconteceu aqui. Pode ser um ocre sozinho, pode ser mais amarelo. Se quiser chegar aqui na frente, ó, botar um pouco mais de amarelo pra cá, fazer uma mancha mais forte com o ocre. Na rua, por exemplo, jogar ele aqui. Quem tiver o amarelo de Nápoles, pode brincar com o amarelo de Nápoles. É um tom perfeito. O amarelo de Nápoles é esse aqui, ó. É um tom perfeito pra jogar nesses prédios mais antigos. Pode jogar eles aqui, eles vão dar uma luminosidade interessante. Ao passo que a gente vai chegando para trás, ó, a gente pode acinzentar. Aqui eu tenho um cinzinha, lembra que o cinza é aquela mistura das três primárias. Eu posso jogar um cinzinha mais para trás aqui, ó.
para fazer essa rua aqui. Aqui tem alguns prédios que eu não sei exatamente quem são. A gente joga esse amarelo meio acinzentado lá pro fundo, ó, e deixa aqui ela manchar. Só isso aqui e o desenho meio que já tá pronto a ideia, ó. Não tem muito mais o que a gente elaborar tanto, porque aqui tem um desenho mais elaborado. O que eu vou fazer é esperar secar um pouquinho e começar a preencher o espaço do desenho. Quem sentir muita dificuldade em fazer esse desenho, pode pegar a foto e tirar o risco. Mas pode ignorar uma coisa ou outra que não tem problema. Esses casarios, esses palacetes dessa época eram muito enfeitados. E essa regra não precisa ser só para esses desenhos, essas fotos dessa época, não. Pode pegar um trabalho, né, uma imagem de hoje, sei lá, uma vista da Avenida Atlântica de Copacabana, que tem muito prédio. Pode fazer a mesma ideia de pensamento aqui, ó. Usa a perspectiva e aí joga os azuis mais lá pro fundo e vai chegando aqui com os mais quentes. Então, o que a gente fez, ó, isso aqui, só pra gente lembrar, é um processo de início de ideia de perspectiva aérea, quando a gente faz uma camada, espera secar, trabalha a outra, espera secar, e quando a gente sai de um tom mais frio e vai entrando num tom mais quente, a gente também consegue criar um movimento de distanciamento, ó, aqui, certo? Então, na hora de aplicar nos nossos trabalhos, dá pra gente pensar nisso também. Agora, o que eu vou fazer? Enquanto seca aqui um pouquinho, eu vou fazer um cinza mais azulado. Vou pegar meu cinzinho aqui, vou misturar com azul cobalto, mas deixar mais azul, aqui ó, mais azul do que cinza. E vou fazer um cinzinha mais quente aqui. Vou pegar o ocre aqui. Meu cinzinho aqui também. Ah, esse eu vou misturar com um tiquinho de violeta, ó. Acho que já vai dar... Aqui, pode não. Tem que entrar com um tiquinho de azul. Ó. Então eu tenho um cinza mais frio e um cinzinha mais quente. Esse vai entrar para as sombras de cá e esse para cá. Aqui vou ter mais contraste, aqui eu vou ter menos contraste, que eu também me ajuda a criar um distanciamento. Então vamos lá. Já até secou. O dia tá quente hoje. Então, ó, eu não vou fazer detalhes, tá? Eu vou pegar o próprio tom, jogo pra lá aqui, crio uma ideia. Agora aqui também, ó, aqui tem uma série de desenhos, aqui parece que tem uma sombra, eu vou me guiando aqui pelo sombreado da porta e tal. Aqui, vou fazer um intermediário, que aquele ali ficou meio escuro, jogo pra cá. Ó, esse prédio que é de esquina. Mais quente um pouquinho aqui. Esse prédio que ficou de esquina aqui, ó. Não precisa ser esse cinza, ó, ficou muito escuro, eu dei uma clareada nele. Em tudo, ó, eu vou dar esse tom aqui. E aqui nas janelinhas, faço uma mescla do azul pronto. Agora aqui que eu começo um pouco mais de detalhe. Mais contraste se eu quiser botar, que eu vou botar um com menos. Eu tenho umas janelas mais escuras pra cá. Então vejam só, é uma interpretação bem solta, tá? Da ideia aqui do prédio. E a gente vai fazer também com aquela transparência de 2 camadas só. Um trabalho um pouco mais ligeiro.
Que é a ideia também aqui? A gente dá uma simplificada no que a gente tá vendo. Ó, eu não desenhei... Olha, eu não desenhei tudo aqui, né? Eu fui pegando as partes mais escuras. Aqui. Eu fui pegando as partes mais escuras aqui, ó. Essas eu tô anotando no meu trabalho. Ah, aqui tem uma coisa forte. Aqui tem um desenho outro, tem uma sombra. Né? Então, esse contraste aqui também é importante. Agora aqui essa saída, ó, como é escuro essa entrada aqui. Quando a gente faz na hora, né, às vezes parece que não vai dar certo. Duas cores só para dar essa impressão. O que a gente fez aqui foi diminuir bastante a paleta e trabalhar com a sensação de cor quente e cor fria. Uma pequena variação. E deixa o lápis. Nesse aqui, ó, eu que não costumo deixar o lápis aparecer, esse vai ficar um charme aparecendo o lápis. Olha. Então, só preencher aqui o detalhe que essa aqui tinha que fazer uma camada escura. E as outras informações aqui tem que ser escura também. Com essa ideia. Então, vamos recapitular aqui o que a gente fez. Então, aqui tinha um desenho, né? Um desenho próximo do que a gente está vendo aqui dessa arquitetura. Não está perfeito não, mas está funcionando dentro da perspectiva. Então, a gente aqui está treinando a perspectiva dentro dessa ideia que já está aqui e colocando as observações principais. São colunas, essas áreas aqui mais escuras, o movimento das janelas, ó, aqui é pontudinho, aqui é reto, aqui é redondo. Essas observações são interessantes de botar, ó. Isso dá uma dinâmica no trabalho. E o que a gente fez para poder fazer também que isso ande mais para trás e aqui mais para frente? Nesse primeiro tem mais detalhe e aqui atrás tem cores mais frias e aqui cores mais quentes, e a gente pensou na mesma coisa. Se eu estou trabalhando com cores mais frias, aqui eu vou acinzentar de modo mais frio e aqui eu vou acinzentar de modo mais quente. Então eu trago para frente e aquela ali eu vou para trás. Então, ó, de uma maneira bem simples e até rápida,
a gente fez uma ideia aqui, tirando uma paleta próxima do que estava aqui, né? Pegando essas cores aqui desse artista que pintou essa imagem em 1880, vista da Rua São Clemente. E aqui já é uma vista da Rua da Rio Branco, mais ou menos em época próxima. Então eu peguei aqui as informações de cor, né? A aguada eu dei em tudo, né? Não respeitei o desenho e depois a gente veio com esses mais escuros por cima. Isso aqui é um treino pra gente ver também, né? Então quanto mais faz disso, melhor. Pensem nisso, assim, nessa primeira aguada, nessa relação de distanciamento, trabalhando com cores frias mais atrás e cores mais quentes na frente. Ajuda a criar já a ideia de perspectiva, mesmo que o desenho não esteja tão ok assim. Isso aqui a gente chama de perspectiva aérea. Aí a gente vai trabalhando com a cor, não só com o cálculo matemático, mas a cor aqui já vai induzir a gente a esse movimento.